Você já deve ter ouvido o Elton Euler falar sobre a teoria da permissão. E você talvez, como cristão, deve ter se perguntado: será que isso é bíblico? Porque você deve ter estranhado que muito daquilo que ele fala faz sentido. Assim como eu estranhei e decidi entrar para realmente entender o que está por trás de tudo isso. E existe uma coisa que o Elton não conta. E não é por maldade. É simplesmente porque isso não é o foco dele. Mas existe um princípio milenar, um princípio bíblico por trás dessa teoria da permissão, que eu decidi chamar de princípio da permissão. E eu quero poder compartilhar isso com você nesse vídeo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Olha o que diz: enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada se diferencia de um escravo, embora seja ele dono de tudo. Esse versículo ele é muito peculiar porque aqui ele revela o que está por trás da teoria da permissão. Lembrando que o que é a teoria da permissão para Elton Euler? A teoria da permissão é quando você tem um tripé para que você possa ter sucesso na sua vida, você precisa ter um tripé. Segundo a teoria da permissão, você vai precisar ter, primeiro, disposição, que é a vontade de fazer o que precisa ser feito, estar disposto a uma ação. Você vai precisar ter capacidade. Para quê? Para você desenvolver. E aqui eu dou um adendo meu, que é não só uma capacidade para poder fazer, mas capacidade de também poder suportar o preço da sua chamada. Se você é um cristão, você sabe muito bem o que é ser chamado por Deus para assumir uma missão, para fazer algo. Você foi feito com um propósito e esse propósito você precisa estar com disposição para fazer, você vai precisar estar também com capacidade para desenvolver. E aí entra então o terceiro pilar, que é a permissão. A permissão é você ter capacidade, você tem a disposição e agora você precisa ter uma permissão, autorização para poder fazer aquilo que você gostaria de fazer. Isso aqui eu quero entrar dentro desse texto, porque esse texto ele fala algo muito peculiar. Que ele fala assim que mesmo sendo herdeiro de tudo, e aqui a gente vamos colocar o nosso mestre Jesus, né? Porque até Jesus precisou de permissão para poder cumprir o propósito da vida dele. Jesus não conseguiria cumprir o propósito se ele não tivesse a permissão. A permissão que foi concedida pela maturidade que ele alcançou. Então nota que quando Maria perde Jesus no templo, e você vai lembrar que quando Maria perde Jesus ali no templo, ela fica procurando a Jesus, e a Bíblia fala que ela só soube aonde Jesus estava depois de 3 dias. Ela encontrou Jesus, encontrou ele no templo, indagando e questionando os doutores da lei. E quando Jesus estava ali no templo, indagando os doutores da lei, perguntando, questionando os doutores da lei. E nota que não era com os mestres da lei. Não, era a última classe, era o doutorado. Não eram os mestrados, eram os doutores da lei. E ali então Jesus mostrou que, com 12 anos, primeiro, Jesus tinha a capacidade, porque todos estavam ali como doutores, estudados, perguntando e questionando quem é este? Filho de quem? Da onde ele aprendeu? Da onde ele tira essas perguntas que nos deixa constrangido ali? Então note que Jesus naquela idade, ele já tinha capacidade. Segunda, disposição. Olha que Jesus estava 3 dias sumido longe da sua mãe. Pensa comigo, um menino de 12 anos hoje, com 3 dias sem saber onde o pai e a mãe estavam, no meio, se perdeu no meio da multidão. Fala a verdade, você acha que um menino desse não estaria desesperado procurando sua mãe? Porque a mãe dele estava desesperada. Logo, quando encontra Jesus ali dentro do templo, a primeira pergunta que ela faz para Jesus é: filho, por que fizeste isto conosco? Nós estávamos procurando você. Eu e seu pai estavam preocupados com você. E a resposta que Jesus deu, o menino Jesus deu foi: ora, só não sabia que eu deveria estar aqui cuidando das coisas do meu pai? Olha a resposta que Jesus deu com 12 anos. Mostra a disposição que ele tinha para fazer o que precisa ser feito. Ele estava disposto a pagar o preço. Talvez porque ouvia sua mãe quase sempre lembrando ele que ele era fruto do Espírito Santo e que ele nasceu com um propósito específico, que ele seria o salvador da humanidade. Você imagina quantas vezes ele não ouviu isso, a mãe dele contando essa história. Então ele acreditava que aquele momento, então ele já estava
pronto para assumir aquilo que a mãe dele sempre falou para ele. Só que o que é mais interessante é quando você olha isso, eu te pergunto, então por que que Jesus não começou então ali o seu ministério? Por que que então Jesus não começou ali a sua chamada? Porque Jesus ainda não tinha a permissão. Ele tinha disposição, ele tinha capacidade, mas Jesus ainda não tinha permissão para iniciar. E por isso você vai ver que ali começa então, você só vai ouvir falar de Jesus com 12 anos, aquele lugar foi a última vez que você ouviu. Quando você vai ver Jesus aparecendo novamente, ele já estava com 30 anos, foi quando ele foi lá, ele aparece novamente depois só com uns 30 anos para ser batizado por João Batista, e ali sim, ali ele tinha a permissão do Pai para iniciar o processo. Mas de volta, por que então Jesus não iniciou? Dentro da minha conjectura, eu entendo que Jesus ele tinha sim capacidade, ele tinha disposição, mas ele não tinha permissão para suportar, ele ainda não tinha capacidade para suportar o peso da sua chamada. Você já pensou um menino de 12 anos levando uma chicotada? Talvez ele tinha sim capacidade para suportar ficar 3 dias longe dos pais e da mãe. Talvez ele tinha, mas será que ele tinha suporte para suar sangue, como ele suou no Getsemane? Entende? Que para tudo, assim como diz Eclesiastes 3, capítulo 1, há um tempo determinado para todas as coisas. Então, a permissão nada mais é do que uma autorização que nós damos, dentro da teoria da permissão, você mesmo se dá através do seu comportamento, através da sua postura, através de quando você mostra que você não tem mais a dependência emocional com as pessoas do seu ciclo. E aqui a gente vai ver que não é diferente. A maturidade faz com que você desenvolva a um nível de dependência. Tanto é que a resposta que Jesus deu para sua mãe quando ele iniciou a sua chamada, quando Jesus foi fazer ali o primeiro milagre dele nas bodas de Canaã, naquele casamento onde acaba o vinho, você vai ver que as pessoas vão ainda atrás da Maria. Era Maria que ditava as regras, era Maria que fazia, ou conversava, ou que levava, era Maria que tomava frente. Mas a partir daquele dia, quando ela chegou em Jesus e falou assim: Senhor, acabaram o vinho. Tipo, falando, só você é capaz agora de fazer algo. Né? Ele pega e responde para ela assim: mulher, por acaso não sabeste que ainda não chegaste a minha hora? Uma palavra que parece que até ele está sendo duro com a Maria ou está sendo indiferente com Maria, quando na verdade não. Ele só estava falando para Maria, falou assim, ó, a partir de agora eu não sou apenas o seu filho, eu sou agora o Cristo, aquele que veio para fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que nenhum outro é capaz de fazer. Agora é a minha vez. A partir desse momento, Maria entende, através dessa fala de Jesus, que ela já não estava mais falando apenas com o seu filho, que agora ela estava falando com o seu Senhor. Por isso, a ordem que ela deu para aquelas pessoas que estavam a procurar era, a partir de agora, fazer o que ele vos disser. Nota que o comando saiu da mão de Maria e vai para Jesus. A partir do momento que vai para a mão dele, aí sim, Jesus dá ordem para que eles vão pegar as talhas, 6 talhas, você conhece a história, enche de água e transforma a água em vinho. E aquele grande milagre foi o primeiro milagre de Jesus na boda de Canaã. Sabe por quê? Porque ali Jesus mostrou que tinha permissão. Se você gostou desse conteúdo, eu queria que você deixasse aí o seu like, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal. E se você quer saber realmente o completo, a teoria da permissão que eu desenvolvi a partir da teoria da permissão de Elton Euler, aqui da Aliança Divergente, eu vou deixar aí abaixo desse vídeo o link para você ter o Destravado, é onde eu compartilho da totalidade dessa teoria da permissão, que eu chamo aqui de princípio da permissão, para você descobrir tudo aquilo que eu desenvolvi em cima das partes teológicas, né, do que a Bíblia nos fala. Agora, se você também está precisando de orientação, direcionamento, se você está precisando aí de alguém que caminhe contigo, eu vou deixar aqui a aplicação do nosso Guia Destravado e também vou deixar aí a nossa aplicação. Para que, se você quiser, o meu acompanhamento, eu vou ver se esse é o momento para você, vou ver em que nível da escada da maturidade é uma maneira de você saber se você está pronto para dar o próximo nível, para poder aumentar a sua permissão e querer a minha ajuda para poder. É totalmente grátis, tá? Você pode clicar aí na aplicação, fazer a aplicação e se for o seu momento, eu vou entrar em contato contigo para a gente conversar, tá bom? E poder te ajudar naquilo aonde você quer chegar. E vou deixar também o link aqui da minha indicação da Aliança Divergente, se caso você queira entrar
É um treinamento fora do normal. Eu recomendo sim. E se você quiser entrar, Oswaldo, mas eu ainda tenho dúvida, tem umas coisas que o Elton fala e que eu não sei bem. Eu estou aqui para poder tirar a tua dúvida também. Pode preencher a aplicação e eu vou poder te ajudar. Vou marcar uma call, marcar uma reunião, numa videochamada, e eu vou tirar tuas dúvidas também a respeito da aliança. Então, independente se você quiser o guia, se você quiser entrar na aliança ou quiser o meu acompanhamento, tá tudo aí abaixo do vídeo. Espero que você goste e acompanhe nós até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida e até mais.